Às vezes, quando você está numa tempestade, você precisa de alguém para gritar para você e dizer: Ei! Você vai sobreviver a isso! Como você sabe? Porque Jesus disse que nós vamos chegar do outro lado. Então você não pode morrer nisso. Você tem que passar por isso. Isso é o que eu vim dizer. Eu preguei tantos sermões sobre essa tempestade. E eu disse a tantas pessoas que elas podem sobreviver ao que elas estão passando. Mas tem algo mais importante do que você sobreviverá. A melhor pergunta a se fazer é: por que você sobreviveu à tempestade? Você já parou para pensar em quantas coisas o inimigo fez no início de sua vida para tentar te impedir de ter um relacionamento com Deus? Lembre-se, isso é Marcos 4, não Marcos 5. Esse homem ainda nem viu Jesus, mas tem uma tempestade que é enviada ao mar da Galileia para impedir que Jesus chegue até ele. Eu sei. Como você sabe que o diabo começou a tempestade, talvez tenha sido apenas mudança climática. Porque diz que Jesus repreendeu o vento e as ondas. Jesus não repreende elementos naturais, ele repreende demônios. A mesma opressão demoníaca que estava oprimindo aquele homem estava naquele mar, tentando impedir Jesus de chegar àquele homem. Você estava na lista do diabo antes de você nascer. Havia coisas na sua linhagem familiar que estavam acontecendo antes de você nascer, que foram projetadas para evitar que você estivesse na igreja neste momento hoje. Toque em alguém e diga: você deve ser importante, porque apesar de todas as tempestades que tinham seu nome escrito, apesar de todos os ventos e ondas e as forças do furacão, apesar de cada ataque, veja só você na igreja. Olhe para você batendo palmas, olhe para você anotando tudo, olhe para você louvando a Deus, olhe para você acreditando num dia melhor. Veja como você conseguiu. Você deve ser importante. Você sobreviveu. Sabe como eu sei que você é importante? É preciso ousadia para dar o nome de um sermão, você deve ser importante. Eu sei que é preciso ousadia para isso, mas eu sei disso não por causa do carro que você dirige. Não por causa da casa que você mora. Não porque eu pesquisei quantos seguidores do Instagram você tem. Eu sei que você é importante por causa da sua tempestade. O tamanho da sua tempestade me diz algo sobre a sua importância. O tamanho da sua tempestade me faz saber a importância da sua missão. O diabo não começa uma tempestade por alguém que não o ameaça. Se você está passando por uma tempestade, há algo tão grande do outro lado. E se você soubesse... Cumprimente 3 pessoas e diga: você deve ser importante. Aquele demônio enjoado tem bufado e soprado e ele achou que iria explodir sua casa, mas a tribulação só serviu para provar a sua fundação. Vamos lá, minha casa está na rocha. Sabe, eu fiquei confuso por muito tempo. Eu achava que a tempestade era porque Deus tinha me abandonado, sabe? Mas nessa passagem, a tempestade significa que ele estava a caminho. Você ouviu o que eu disse? Se você está passando por uma tempestade agora, ou se uma tempestade te atingir na quinta-feira de manhã, eu quero que você saiba que a tempestade é um sinal de que a graça está a caminho. A Bíblia diz que a tempestade surgiu de repente. No momento em que Jesus começou a ir na direção do homem, veio uma tempestade. Não porque Deus não estava com ele, mas precisamente porque ele estava indo na direção dele. Ok. Então, se é verdade, se o que eu disse é verdade, que há uma tempestade que prova, ninguém ataca.
o que não é valioso. Eu garanto que se eu fosse jogar basquete hoje, o LeBron não me bloquearia. Eu garanto que eles me deixariam correr por toda aquela quadra e fazer o que eu quisesse fazer. Eles me dariam a bola com prazer. Você só bloqueia. Por que você bloquearia alguém que não teria condição de marcar? Eu sei que você é importante. Quando eu preparei essa mensagem, eu pensei, ninguém vai entender essa mensagem, porque eles vão fazer assim. Quando eu chegar a um homem chamado Legião e disser que ele vivia entre os túmulos se cortando com pedras, eles vão se desassociar disso e dizer, bem, eu tenho alguns problemas, mas não tô tão mal. Quando ele diz meu nome é Legião, o povo vai recuar disso e se desassociar do texto e dizer, bem, eu sou como os discípulos passando pela tempestade, mas não sou como o homem chamado Legião. Sério? Você tem certeza disso? Diz que ele vivia entre os túmulos. Então você não vai a lugares mortos. Tem certeza? Tem certeza que não é você? Alguém em algum lugar aqui pode ter uma demonstração diferente, mas é a mesma dinâmica. Diz que tentavam acorrentá-lo e que ele quebrava as correntes e não conseguiam mais segurá-lo e ele se machucava. Quer dizer que não há nenhuma área na sua vida que está fora de controle? Eu comecei a estudar o texto pensando que eu era como Jesus. E a quem eu vou ajudar? E quanto mais eu estudava, eu pensava, talvez haja uma legião em mim. Eu não estou falando de possessão demoníaca, mas sim de opressão. Eu tenho minhas próprias correntes. Vou contar o maior segredo que Deus já me mostrou sobre vocês. Sim, vocês. Ele me disse que todos vocês são doidos. História verdadeira. Eu estava preparando para pregar uma vez a partir da minha própria disfunção. Eu estava envergonhado de fazer isso porque eu achava que todo mundo que iria ouvir a pregação estava bem, porque você vai ouvir um pregador que é mais doido do que você. E foi muito interessante para mim o caminho que eu fiz nesses 2 anos, que eu estava aprendendo essa lição, vendo milionários que eram miseráveis. Eu entendi que o diabo não verifica seu patrimônio líquido antes de tentar destruir sua casa. E eu vi pessoas realmente lindas e cheirosas. Membros de clubes de campo e coisas assim, que dirigem carros ecológicos e comem humus. Surtando com medicação contra a depressão. Quando eu descobri que todos vocês são doidos, eu não fiquei mais intimidado por pregar esta Bíblia, como ela realmente é. Quando eu entendi que você poderia estar fora de controle com seus gastos, sua alimentação, sua sexualidade, se eu continuasse a falar, eu limparia todo esse lugar da autojustiça. Não ia restar mais nenhum espírito fariseu para ouvir este sermão se eu continuasse. Me desafia a fazer isso. Eu vou dar nome a todos os demônios deste lugar. Porque se eu parasse de falar sobre as coisas que você não pode ver, então eu passaria para as fofocas. Alguns de vocês não param de falar das pessoas. Você é tão feio. Eu te falei. Eu te avisei. Eu te avisei. Eu te falei que você era louco. Ele sabia que o homem era louco quando ele entrou no barco. Mas isso não o impediu de vir. Isso me deixou animado. Acho que talvez ele saiba dos meus problemas também. Eu sou legião, disse ele. Uma legião são 6.000 soldados. Isso é muito demônio. E Jesus disse, qual é o seu nome?
Você sabe meu nome. Você sabe o seu? Você sabe quem você é? Ou você tem tantas personas diferentes? Sabe? Porque todos somos um pouco legião. Todos somos um pouco da legião. Há muitos eus. Alguém me disse que a Abby se parece comigo e disseram, ela é sua mini eu. Eu disse, você não sabe o tanto que isso é verdade, tem muitos eus. Hã? Tenho você online. Tenho você de domingo de manhã. Esse é o único que eu consigo ver. Mas então eu descobri que tem você sexta-noite. Não me faça entrevistar seu cônjuge, por favor. Eu vou trazê-los aqui em cima e dar o microfone para eles. Tem um você que só eles conhecem. Tem um você que só você conhece. Tem um você que grita dia e noite. Você não se corta com pedras, eu entendo isso. Mas às vezes inflige dor em si mesmo e não consegue parar. Você nem sabe por que você continua afastando as pessoas. Você tem vivido entre os túmulos por tanto tempo. O túmulo de alguém são as compras. O túmulo de alguém é a pornografia. O túmulo de alguém é um vício que, se disséssemos o nome nesse lugar, você pensaria que essa pessoa não viria à igreja. Você ficaria surpreso com a rapidez com que os demônios correm para Jesus. Aqueles demônios correram diante de Jesus, caíram diante dele e disseram, não nos faça sair. Temos tudo o que queremos aqui. Nós mantemos essas pessoas presas. Mas eles sabiam que aquele homem era importante para Jesus. E sabiam. Eles sabiam que eles tinham que desocupar as instalações da personalidade daquele homem e o psicológico dele. Eles sabiam que alguém forte o suficiente para dominá-los tinha finalmente aparecido na região dos Gerazenos. Porque você já tentou tudo e já correu para todos os lados. Mas eu declaro que hoje você está na presença de uma graça maior. O que as obras não puderam fazer e a lei não pôde fazer e as correntes não puderam fazer, as algemas não puderam fazer, Deus está prestes a fazer em sua vida. A graça pode fazer o que as cadeias não podem fazer. Então agora chegamos à parte sobre os porcos. Nós ainda nem chegamos aos porcos. Os porcos são a parte mais importante. Esta é a parte em que eu me pergunto por que os demônios quiseram entrar nos porcos. Na superfície, eu entendo que o diabo nunca quer desistir de nenhum terreno. Uma vez que ele tenha estabelecido uma base. Quantos de vocês não acreditam no diabo? Quero saber quem não tem criança em casa, é o que eu estou tentando fazer. Ele não quer que você seja o primeiro da sua família a não precisar da bebida para se sentir bem consigo mesmo. Ele não quer que você seja o primeiro da sua família a ser capaz de ser estável num relacionamento ao invés de zanzar por aí. Então, o que ele quer? O que ele quer é ficar de guarda na área. Esta é uma estratégia brilhante. Eu tenho que dar crédito a esses demônios. Os demônios são mais espertos que muitos da igreja. Eles sabem como entrar em formação, sabem como cumprir um propósito e sabem discernir o que é valioso. É isso, fiquem comigo. Vocês estão comigo? Nós estamos chegando. Vocês estão comigo? Se inclinem para esta palavra. A palavra a qual você resiste é a que você precisa. Jesus está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. O poder de um Deus poderoso está neste momento. E agora Jesus diz, vocês têm que ir. Deixem aquele homem ir, ele é importante para mim. Eu passei pela tempestade para chegar até ele. Passei pelo trovão e pelos raios para chegar até ele. Passei por baldes cheios d'água que saíram do barco de Pedro para chegar até ele. Eu viajei por 2 horas através do mar da Galileia e eu só tenho 3 anos para mudar o mundo. Este homem é um homem VIP. Eu sei que todo mundo esqueceu dele, mas eu quero ele. Deixe-me dizer algo bem rápido. Se ele passou pela tempestade por aquele homem e foi para a cruz por você, quão valioso você deve ser! Quanto vale a sua vida? Para Deus. E Jesus disse, ok, vocês podem ir para os porcos. E eles foram para os porcos. E eles fizeram os porcos se afogarem.
Porque os demônios sabem de duas coisas. Primeiro, porcos não sabem nadar, mas já sabemos disso. O que os demônios sabiam que nós não sabemos? Eu acho que os demônios sabiam que as pessoas daquela região se importavam mais com os porcos do que com aquele homem. Eram uns 2.000 porcos. Isso representa uma parte significativa do portfólio daqueles donos de porcos. Aquela era uma região conhecida por criar porcos. Então, o que o inimigo ataca? O que você mais valoriza? Sim, ele sabe o que você valoriza. Sim, ele sabe como bater em você onde dói mais. É por isso que ele vai usar as pessoas para chegar ao seu relacionamento com Deus. O que é realmente mais valioso é seu relacionamento com Deus, mas ele sabe que se conseguir que as pessoas te ofendam, você fará o mesmo que eles fizeram, vai mandar Jesus embora, porque você foi ofendido pelas pessoas. Ele sabe onde bater em você. Ele sabe onde está sua insegurança. Ele conhece sua playlist. O que você diz a si mesmo sobre você. Ele conhece suas tendências, suas perversões. Ele sabe o que te faz sentir vergonha. Então ele bate em você, bem ali para você atacar com raiva. Ele sabe como te manter preso, como ele não podia ficar no homem. O diabo entrou nos porcos. Se eu matar os porcos, eles mandarão Jesus embora. Deixe-me ferir a Jó. Foi quando o diabo teve uma reunião com Deus. Ele disse, eu tenho ido e vindo à procura de alguém para devorar. E Deus disse, você já foi ver meu filho Jó? Jó é um cara mau, bro. Esta é uma tradução atualizada, é um pouco mais moderna. Provavelmente diz isso em sua Bíblia. O diabo disse, ele só está te servindo. Ele só está te servindo. Porque o rebanho dele ainda está intacto. Deixe-me tocar no corpo dele. Deixe-me tocar nos filhos dele. O inimigo vai usar qualquer coisa para chegar à sua fé. O que ele quer é a sua relação com Deus. Mas ele vai usar os porcos para fazer você afastar a presença de Deus. Ele sabe exatamente onde você é vulnerável. Adivinha onde você é mais vulnerável? Onde quer que você coloque mais valor. Aqueles porcos valiam uns 2 milhões de dólares em dinheiro moderno. Ele disse, se eu puder entrar nos porcos e fazer os porcos se afogarem na água, as pessoas ficarão com tanto medo porque perderam seus porcos que mandarão Jesus embora. Eu me pergunto onde o inimigo te atacou. Eu aposto que foi no lugar do seu maior valor. Mas adivinha, eu tenho boas notícias. Ele só ataca o que é valioso. Então, se ele tem atacado você ultimamente, prepare-se para gritar. Adivinha o que isso significa sobre você? Você deve ser importante. Você... Oh, Deus! O diabo sabe mais sobre o seu destino do que você. Deve haver algo para a sua vida. Eu posso pregar isso como Deus falou comigo. Deus disse que alguns de vocês estão quebrando maldições geracionais. E vocês nem sabem disso. É por isso que tem sido tão difícil. É por isso que tem sido tão forte. E é por isso que tem sido tão escuro. Porque você é muito forte e muito posicionado. E é muito importante para o propósito dele. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.